Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti e hoje vou ler o livro Esther. No segundo ano do reinado do grande rei Assuero, no dia 1º de Nissan, Mardoqueu, da tribo de Benjamim, teve um sonho. Ele era um judeu Yahudim que vivia em Susa e um funcionário de destaque a serviço da corte do rei. Pertencia ao número dos deportados que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, trouxera cativos de Jerusalém junto com Jeconias, rei de Judá. O sonho foi este: gritos e tumulto, trovões e terremoto, perturbação sobre a terra. 2 enormes dragões avançavam, ambos prontos para o combate. Soltam um rugido. Ao ouvi-lo, todas as nações se preparam para a guerra contra uma nação justa. Dia de trevas e de escuridão, tribulação, aflição, angústia e grande perturbação caem sobre toda a terra. Assustado de terror diante dos males que o esperam, toda a nação justa se prepara para ser aniquilada e invoca a Deus. Então, de seu grito nasce, como de uma pequena fonte, um grande rio, águas caudalosas. A luz e o sol se levantam. Os humildes são exaltados e devoram os poderosos. Quando Mardoqueu acordou diante desse sonho e do que Deus planejava fazer, nele concentrou toda a sua atenção e até a noite esforçou-se de todas as maneiras para decifrá-lo. Mardoqueu dormia na corte com Gábata e Tares, 2 eunucos do rei, guardas do palácio. Escutando suas conversas e procurando penetrar nos seus planos, descobriu que se preparavam para matar o rei Assuero e os denunciou ao rei. O rei aplicou a tortura aos 2 eunucos e, diante de suas confissões, enviou-os aos suplícios. Em seguida, ordenou que se escrevesse a história em suas memórias, e Mardoqueu, por seu turno, também a escreveu. Depois disso, o rei lhe confiou uma função no palácio e, para recompensá-lo, gratificou com presentes. Mas Amã, o Agagita, tinha o beneplácito do rei e, por causa dessa questão dos 2 eunucos reais, planejou aniquilar Mardoqueu e o seu povo. Eis o que aconteceu no tempo de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, enquanto o rei Assuero ocupava o trono real, que estava na fortaleza de Susa, no 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os chefes e servos, chefes do exército da Pérsia e da Média, nobres e governadores das províncias. Depois mostrou-lhe a riqueza e a glória do reino e o brilho resplandido de sua grandeza por uns muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, o rei deu um banquete para todo o povo que se encontrava na fortaleza de Susa, desde o maior até o menor, durante 7 dias. Sobre a esplanada do jardim do Palácio Real havia renda, púrpura, atados a linho e de escarlate, sobre anéis de prata e colunas de alabastro. Havia divãs de ouro e de prata, sobre um pavimento de jade e de alabastro. Para beber havia copos de ouro, todos diferentes, e abundância de vinho real, conforme a liberalidade do rei. Bebia-se sem constrangimento, pois o rei ordenara a todos os mordomos de sua casa que se fizesse segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti ofereceu um banquete para as mulheres do palácio real do rei Assuero.
No 7º dia, estando já alegre o coração do rei por causa do vinho, ordenou a 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero que trouxessem à presença do rei a rainha Vaste, com a diadema real, para mostrar aos povos e aos príncipes sua beleza, pois era muito bela. A rainha Vaste, porém, recusou-se a vir segundo a ordem do rei, transmitida pelos eunucos. O rei enfureceu-se e sua cólera se inflamou. Então o rei consultou os sábios legistas, pois toda a questão real devia ser apresentada aos especialistas da lei e do direito. Seus assessores, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que vinham pessoalmente ao rei e ocupavam os primeiros lugares no reino. Segundo a lei, perguntou: o que se deve fazer com a rainha Vaste por não ter cumprido a ordem do rei Assuero, transmitida pelos eunucos, diante do rei e dos príncipes? O eunuco respondeu: não foi somente contra o rei que a rainha Vaste agiu mal, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há nas províncias do rei Assuero. Pois a conduta da rainha chegará ao conhecimento de todas as mulheres, que olharão com desprezo os maridos, dizendo: o rei Assuero mandou trazer a rainha Vaste à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres dos príncipes da Pérsia e da Média dirão a todos os príncipes do rei o que ouviram falar sobre a conduta da rainha. Então haverá muito desprezo e raiva. Se bem parecer ao rei, promulgue uma ordem real, que será inscrita nas leis da Pérsia e da Média, e não será revogada. Que Vaste não mais compareça diante do rei Assuero, e o rei deu título à rainha a outra melhor do que ela. Se a sentença que o rei der será ouvida em todo o reino, que é grande, então todas as mulheres honrarão os maridos, desde o maior até o mais humilde. Este parecer agradou ao rei e aos príncipes. E o rei agiu conforme a palavra do eunuco. Enviou cartas a todas as províncias reais, a cada província segundo sua escrita, a cada povo segundo a sua língua, e a cada marido governasse sua casa e falasse a língua de seu povo. Depois desses acontecimentos, e acalmado o furor do rei, Assuero lembrou-se de Vaste, de sua conduta e do que decretara contra ela. Disseram então os pajens do rei que o serviam: que se procurem para o rei jovens virgens e belas. Ponha ao rei comissários em todas as províncias do reino, para que reúnam todas as jovens virgens e belas na fortaleza de Susa, sob os cuidados de Egeu, eunuco do rei, guarda das mulheres. Ele lhes dará o necessário para os seus enfeites. A jovem que agradar ao rei reinará no lugar de Vaste. O parecer agradou o rei, e assim se fez. Na fortaleza de Susa havia um Yalhudim chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, que fora deportado de Jerusalém por Nabucodonosor, rei da Babilônia, junto com os exilados que vieram com Jeconias, rei da Judá. Ele criou Esther, sua prima, pois ela não tinha pai nem mãe. A jovem tinha um corpo bonito, de agradável aparência. Mortos o pai e a mãe, Mardoqueu a adotou como filha. Proclamados a ordem e o decreto do rei, juntaram-se muitas jovens na fortaleza de Susa aos cuidados de Egeu. Também Esther foi levada à casa do rei e confiada a Egeu, guarda das mulheres. A jovem lhe agradou e ganhou sua proteção. Apressou-se em dar-lhe o necessário para os seus enfeites e a subsistência. Pôs a seu serviço 7 servas escolhidas da casa do rei e transferiu-la com as servas para o melhor aposento do harém.
Esther não havia declarado o seu povo nem o seu parentesco, pois Mardoqueu lhe ordenara que não o declarasse. Todos os dias Mardoqueu passava diante do vestíbulo do harém para saber como ia Esther e como a tratavam. Cada moça devia apresentar-se por seu turno ao rei Assuero, no fim do prazo fixado pelo Estatuto das Mulheres, isto é, 12 meses. Assim se cumpriu os tempos desta preparação. Durante 6 meses as moças usavam óleo de mirra, e nos outros 6 meses usavam bálsamo e ungüentos para os cuidados da beleza feminina. Quando a jovem se apresentava ao rei, recebia tudo o que pedisse para levar consigo do harém ao palácio real. Para lá ia à tarde e pela manhã seguinte passava a um outro harém, confiado a Sassagás, eunuco real, guarda das concubinas. Ela já não retornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e a chamasse pelo nome. Mas Esther, que era sobrinha de Arquelau, que a adotara como filha, quando chegou sua vez de ir ao rei, nada pediu além do que lhe fora indicado pelo eunuco real, Egeu, guarda das mulheres. E Esther conquistava a simpatia de todos a que haviam. Foi conduzida ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é Tibete, no 7º ano de seu reinado. O rei a preferiu a todas as outras mulheres, e ela conquistou sua simpatia e seu amor mais do que qualquer outra moça. Ele lhe impôs o diadema real sobre a cabeça e a escolheu para rainha no lugar de Vaste. Depois o rei deu um grande banquete, o banquete de Esther. A todos os grandes oficiais e aos seus servos concedeu um dia feriado a todas as províncias e distritos presentes com generosidade digna de um rei. Passando com as moças ao segundo harém, Esther não revelou nem sua linhagem, nem seu povo, como lhe ordenara Mardoqueu, cujas instruções continuava a observar como o tempo em que estava sob sua tutela. Neste tempo, Mardoqueu servia junto à porta do rei. Descontentes, 2 eunucos reais, Gabata e Tares, do corpo de guardas da porta, tramaram um atento contra o rei Assuero. Mardoqueu teve conhecimento do fato e informou a rainha Esther que, por sua vez, comunicou ao rei em nome de Mardoqueu. Depois da investigação, o fato mostrou-se verdadeiro. Ambos foram para a forca e, na presença do rei, um relato dessa história foi escrita no livro das crônicas. Depois desses acontecimentos, o rei Assuero promoveu Amã, exaltou em dignidade e lhe concedeu mais honrarias do que a todos os grandes oficiais de seus colegas. Todos os servos do rei que estavam a serviço de sua porta, ajoelhavam-se e se prostraram diante de Amã, pois esta era a ordem do rei. Mardoqueu, porém, não se ajoelhava nem se prostrava. Então disseram os servos do rei, que serviam junto à porta do rei: por que transgride a ordem real? Diziam-lhe isto todos os dias, mas ele não lhes deu ouvido. Denunciaram então o fato a Anã, para ver se Mardoqueu persistiria em sua atitude, pois ele lhes havia declarado ser Yahudim. Constatado que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã encheu-se de furor. Como lhe tivessem dito de que povo era Mardoqueu, pareceu-lhe pouco em seus propósitos atentar apenas contra Mardoqueu. Procurou destruir também todos os Yahudins, povo de Mardoqueu, estabelecidos no reino
de Assuero. No ano 12 de Assuero, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, sob os olhos de Amã, lançou-se a sorte, para fixar o dia e o mês. A sorte caiu no 12º mês. Então Anã disse ao rei Assuero: no meio do povo, espalhado em todas as províncias de teu reino, existe um povo separado dos outros. Suas leis não se parecem com as de nenhum outro, nem as leis reais eles cumprem. Não convém que o rei os deixe tranquilos. Se o rei achar bom que se decrete sua morte, eu depositarei 10.000 talentos de prata na conta do tesouro real. Então o rei tirou o anel de sua mão e deu a Anã, perseguidor dos Yahudins. E disse-lhe: seja entregue a ti esse dinheiro e também este povo, faze dele o que quiseres. Os escribas reais foram convocados para o dia 13 do primeiro mês, e escreveu-se tudo o que Amã ordenara aos sapatras do rei, aos governadores de cada província e aos altos oficiais de cada povo, na escrita de cada província e na língua de cada povo. O documento foi escrito em nome do rei Assuero e timbrado com anel real. Atrás das estafetas foi enviada uma carta a todas as províncias do reino, mandando destruir, matar, exterminar todos os Yahudins, jovens, velhos, crianças e as mulheres, no mesmo dia, no dia 13 do 12º mês, e saquear os seus bens. Eis o texto dessa carta. O grande rei Assuero escreve aos governadores das 127 províncias, que vão da Índia à Etiópia, e ao chefe de distrito, seus subordinados. Colocado na chefia de numerosas nações e senhor de toda a terra, eu me propus não me deixar embriagar pelo orgulho do poder e sempre governar com grande espírito de moderação e benevolência, a fim de outorgar a meus subordinados o perfeito gozo de uma existência sem tumultos. E já que meu reino oferece os benefícios da civilização e a livre circulação entre as fronteiras, nele instaurar o objeto de desejo universal, que é a paz. Ora, tendo ouvido os meus conselheiros sobre os meios para atingir esse fim, um deles, cuja sabedoria entre nós é eminente, dando provas de indefectível devotamento, inquebrantável fidelidade, e cujas prerrogativas vêm imediatamente após as nossas, Anã denunciou-nos a existência de um povo mal intencionado, misturado a todas as tribos do mundo, que por suas leis se opõe a todas as nações e constantemente despreza ordens reais, a ponto de ser um obstáculo ao governo que exercemos para a satisfação geral. Considerando, pois, que a referida nação, única em seu gênero, se acha sob todos os aspectos em conflito com toda a humanidade, desta difere por um regime de leis estranhas e hostil aos nossos interesses, e comete os piores delitos até ameaçar a estabilidade de nosso reino. Por esse motivo, ordenamos que todas as pessoas que vos forem indicadas na carta de Amã, encarregados da administração e para nós um segundo pai, sejam radicalmente exterminadas, inclusive mulheres e crianças, pela espada de seus inimigos, sem piedade ou consideração alguma, no dia 14 do 12º mês do presente ano, a fim de que, uma vez lançado no Hades, num único dia, esses opositores de hoje e de ontem sejam asseguradas deravante ao estado
ao estado estabilidade e tranquilidade. A cópia desse edito, que seria promulgado como lei em cada província, foi publicada em todos os povos, a fim de que cada qual estivesse preparado para aquele dia. Por ordem do rei, os estapefatas partiram imediatamente. O edito foi promulgado em primeiro lugar na fortaleza de Susa, e enquanto o rei e Amã estavam assentados e bebiam na cidade de Susa, reinava a consternação. Tão longe soube do que estava acontecendo, Mardoqueu rasgou as vestes e se cobriu de pano de saco e de cinzas. Em seguida percorreu toda a cidade, enchendo-a com gritos de grande amargura, e foi até a porta do rei, que ninguém podia ultrapassar, vestido de pano de saco. Em todas as províncias aonde chegavam a ordem e os decretos reais, havia entre os Yahudins luto, jejum, lágrimas e lamentações. O saco e cinza tornaram-se o leito de muitos. As servas e os eunucos de Ester vieram adverti-la. A rainha ficou profundamente consternada. Mandou roupas a Mardoqueu para que abandonasse as vestes de saco, mas ele não as aceitou. Então Ester chamou Ataque, um dos eunucos colocados pelo rei a seu serviço, e o enviou a Mardoqueu para saber o que se passava e qual era o motivo de seu comportamento. Ataque foi encontrar Mardoqueu na praça, diante da porta do rei. Mardoqueu o pôs a par dos acontecimentos, inclusive da soma que Amã oferecera para depositar no tesouro real, pelo extermínio dos Yahudins. Entregou-lhe uma cópia do edito do extermínio publicado em Susa, a ser mostrada a Ester, para que ficasse informada. Ele mandou que a rainha fosse ao rei implorar clemência e defender a causa do povo ao qual ela pertencia. Ataque voltou e relatou essa mensagem de Mardoqueu a Ester. Ela mandou responder a Mardoqueu: todos os servos do rei e os habitantes das províncias sabem que para qualquer homem ou mulher que penetre sem ser chamado até o átrio interior da casa real, não há senão uma sentença: deve morrer, a menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro para que viva. Quanto a mim, faz 30 dias que não sou chamada à presença do rei. Estas palavras de Ester foram transmitidas a Mardoqueu, que lhe mandou responder: não imagines que, por estares no palácio, serás a única a escapar dentre os Yahudins. Pelo contrário, se te obstinar a calar agora, de outro lugar se levantará para os Yahudins a salvação e libertação, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi em vista de uma circunstância desta que fosse elevada à realeza. Então Ester mandou responder a Mardoqueu: vai reunir todos os Yahudins de Susa, jejuai por mim, não comais nem bebeis durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois disso, e apesar da proibição, irei até o rei, e se for preciso morrer, morrerei. Mardoqueu se retirou e exerceu as instruções de Ester. Lembrando-se de todas as grandes obras do Senhor, Mardoqueu orou assim: Elohim, Elohim, Rei Todo-Poderoso, tudo está sujeito a teu poder, e não há quem se oponha à tua vontade de salvar Israel. Sim, tu fizeste o céu e a terra e todas as maravilhas que estão sobre o firmamento. Tu és o Senhor de tudo e não há quem te possa resistir, Elohim. Tu sabes tudo. Sabes, Elohim, que não foi por arrogância, orgulho ou vaidade que eu fiz isto, recusando prostrar-me diante do orgulhoso Amã. De boa vontade eu lhe beijaria a planta dos pés para a salvação de Israel.
mas o que eu fiz era para não colocar a glória de um homem acima da glória de Deus. E eu não me prostrarei diante de ninguém, senão diante de ti, meu Senhor. Mas não o faço por orgulho. E agora, Elohim, Rei, Deus de Abraão, poupa teu servo, poupa teu povo, pois tramam a nossa morte, projetam aniquilar tua antiga herança. Não desampares esta porção que é tua, e para ti resgataste da terra do Egito. Ouve minha oração, se propício à tua herança e muda nosso luto em alegria, para que vivamos e cantemos teu nome, Elohim. E não deixes emudecer a boca dos que te louvam. E todo Israel clamava com todas as forças, pois a morte estava diante de teus olhos. A rainha Esther também procurava refúgio junto a Elohim, no perigo da morte que cairá sobre ela. Abandonou as vestes suntuosas e vestiu-se com roupas de aflição e luto. No lugar de perfume precioso, cobriu a cabeça com cinza e poeira. Humilhou-se durante o seu corpo, duramente o seu corpo, e as tranças desfeitas dos cabelos cobriram o corpo, que antes se comprazia em adornar. Suplicava nesse termo a Elohim, Deus de Israel: ó meu Elohim, nosso Rei, tu és o único. Vem em meu auxílio, pois estou só e não tenho outro socorro fora de ti. E vou arriscar minha vida. Aprendi desde a infância, no seio de minha família, que foste tu, Elohim, que escolheste Israel dentre todas as nações e nossos pais dentre todos os antepassados para ser tua herança perpétua, e cumpriste tudo o que havias prometido. E agora, como nós pecamos contra ti, tu nos entregaste nas mãos de nossos inimigos, por causa das honras prestadas a teus deuses. Mas tu és justo, Elohim. Mas eles, não contentes com o amargor de nossa servidão, comprometeram-se com os teus ídolos, abolir a ordem saída de teus lábios, fazer desaparecer tua herança, emudecer as bocas de que te louvam, exigir teu olhar e a glória de tua casa e de teu altar, abrir a boca das nações para louvar dos ídolos de nada e para extasiarem externamente diante de um rei de carne. Não abandonaste teu servo, teu cetro, Elohim, aqueles que não existem, que eles não se riam de nossa ruína. Antes, volta os teus projetos contra eles próprios, e o teu primeiro de nossos atacantes faze um exemplo. Recordaste, Elohim, manifesta-te no dia de nossa tribulação. A mim dai-me coragem, Rei dos deuses e Senhor de toda a autoridade. Põe em minha boca uma língua atraente quando eu estiver diante do leão, e muda seu coração, para que odeie os nossos inimigos e faça perecê-lo com todos os seus cúmplices. A nós, porém, salva-nos com a tua mão e vem em meu socorro, pois estou só e nada tenho fora de ti, Elohim. Tu conhecestes todas as coisas e sabes que odeio a glória dos ímpios, que me honrariza o leito dos incircuncisos e de todo estrangeiro. Tu conheces o perigo por que passo, que tenho horror da insígnia de minha grandeza, que leve minha fronte quando apareço em público. O mesmo horror como diante de um trapo imundo, e não a levo nos meus dias de tranquilidade. Tua serva não comeu a mesa de Anã, nem apreciou os fetins reais, nem bebeu o vinho
das libações. Tua serva não se alegrou desde que veio para cá até hoje, a não ser em ti, Elohim, Deus de Abraão. Ó Elohim, cuja força tudo os vence, ouve a voz dos desesperados, tira-nos das mãos dos malfeitores e a mim livra-me do medo. No terceiro dia, Ester vestiu suas roupas de rainha e foi até o átrio interno do pátio real, diante da residência do rei. O rei estava sentado no trono real, na sala perto da entrada do palácio. Ao ver a rainha Ester parada no átrio, olhou para ela com agrado, estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão, e Ester se aproximou para tocar a ponta do cetro. No terceiro dia, quando terminou de rezar, ela deixou as vestes de núpcia, de súplica, e se vestiu com todo esplendor. Esplendorosa, invocou o Deus que vela sobre todos e os salva. Depois tomou consigo 2 servas. Sobre uma delas se apoiava suavemente, e a outra seguia carregando a cauda de seu vestido. No apogeu de sua beleza, ela tinha o rosto alegre como se ardesse de amor, mas seu coração estava angustiado. Ultrapassando todas as portas, ela se pôs diante do rei. Ele estava sentado no trono real, vestido com todos os ornamentos